Bom dia, pessoal. Matéria da Folha. Dono do Master vende ativos de 1,5 bilhão de reais ao BTG Pactual. Principais pontos abordados. Negociação de 1,5 bilhão de reais entre Daniel Vorcaro e BTG Pactual. O banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, vendeu um pacote de ativos ao BTG Pactual por cerca de 1,5 bilhão de reais, incluindo ações, imóveis e precatórios. Ativos envolvidos na transação incluem participações acionárias na Light, 15,17%, e na Melius, 8,12%, além do prédio do Hotel Fasano, em São Paulo, e outros imóveis. Aprovação regulatória e compromisso com o Banco Master. A operação foi autorizada pelo Banco Central e pelo FGC, com a condição de que os recursos sejam destinados ao caixa do Banco Master, que enfrenta dificuldades financeiras. BTG não assume participação no Master. O BTG destacou que a transação não inclui qualquer participação societária no Banco Master ou em suas controladas, mantendo-se apenas como comprador dos ativos pessoais de Vorcaro. Contexto das negociações e investigações. O acordo ocorre paralelamente a uma investigação da CVM contra Vorcaro por supostas irregularidades em um fundo imobiliário, Brasil Realty, incluindo sobreavaliação de imóveis. Resumo da matéria. A matéria da Folha de São Paulo relata que Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, fechou um negócio com o BTG Pactual para vender ativos no valor de 1,5 bilhão de reais, incluindo participações em empresas como Light e Melius, além de imóveis de luxo, como o Hotel Fasano em São Paulo. A transação aprovada pelo Banco Central e pelo Fundo Garantidor de Créditos, FGC, tem como condição que os recursos sejam direcionados ao Banco Master, que enfrenta problemas financeiros. O BTG ressaltou que não está adquirindo participação no Master, apenas ativos pessoais de Vorcaro. O contexto inclui ainda uma investigação da CVM contra Vorcaro por supostas irregularidades em um fundo imobiliário, com acusações de sobreavaliação de ativos e possível fraude. A operação ainda será revisada pelo CAD antes de ser concluída. Este movimento faz parte de uma estratégia mais ampla para capitalizar o Banco Master, que já havia vendido parte de seus ativos ao BRB em março. Matéria de O Globo. Governo cogita ampliar congelamento de emendas se Congresso barrar aumento do IOF. Principais pontos abordados. Ampliação do congelamento de emendas parlamentares. O governo federal avalia estender o bloqueio de emendas de relator, RP9, e individuais, caso o Congresso rejeite a proposta de aumento do IOF. Pressão por aprovação do aumento do IOF. A equipe econômica busca alternativas para compensar a perda de receita caso o Congresso barre a medida que visa arrecadar 4 bilhões de reais em 2025. Congelamento como instrumento de negociação. A estratégia de congelar emendas já foi usada antes pelo governo para pressionar o legislativo, como ocorreu em 2023, durante a discussão da reforma tributária. Reação do Congresso e possíveis conflitos. Líderes partidários criticam a medida, alegando que o uso de emendas como moeda de troca pode aumentar a tensão entre os poderes. Impacto no orçamento em programas sociais. Sem o aumento do IOF, o governo terá que buscar outras fontes de receita ou cortar gastos, o que pode afetar programas sociais e investimentos. Resumo da matéria.
A matéria de O Globo destaca que o governo federal está considerando ampliar o congelamento de emendas parlamentares caso o Congresso barre o aumento do IOF, medida proposta para arrecadar 4 bilhões de reais em 2025. A estratégia do Planalto é usar o bloqueio de emendas de relator, RP9, e individuais, como forma de pressionar os parlamentares a aprovarem o aumento do imposto sobre operações financeiras. Essa tática já foi usada anteriormente, como durante a reforma tributária de 2023, e pode gerar novos atritos entre o Executivo e o Legislativo. Líderes congressistas criticam a medida, argumentando que o governo não deveria usar as emendas como moeda de troca. Caso o aumento do IOF seja rejeitado, o Ministério da Economia terá que buscar alternativas de receita ou fazer cortes orçamentários, o que pode impactar programas sociais e investimentos públicos. A decisão final dependerá das negociações entre o governo e o Congresso nas próximas semanas. Matéria do Estadão. Trump manda suspender emissão de vistos para estudantes estrangeiros. Principais pontos abordados: suspensão imediata de novos agendamentos para vistos estudantis. O governo Trump ordenou que embaixadas e consulados dos Estados Unidos suspendam novas entrevistas para vistos de estudantes, FMJ, até que novas diretrizes sejam emitidas. Ampliação da triagem em redes sociais. O Departamento de Estado prepara uma política obrigatória de análise de redes sociais para todos os candidatos a vistos estudantis, citando combate ao terrorismo e antissemitismo. Impacto em universidades e estudantes internacionais. A medida pode atrasar processos e prejudicar instituições que dependem financeiramente de alunos estrangeiros, como Harvard, 27% do corpo discente. Brasil é o 9º maior emissor de estudantes para os Estados Unidos, 16,8 mil em 2023 e 2024. Conflito com universidades de elite. Trump acusa Harvard e outras de promoverem antissemitismo e esquerdismo, revogando autorizações para matrícula de estrangeiros e congelando verbas federais. Reações e ações judiciais. Harvard obteve liminar para suspender a proibição de matrículas, alegando violação da primeira emenda. Estudantes estrangeiros relatam medo e autocensura, deletando redes sociais para evitar deportação. Resumo da matéria. A matéria do Estadão revela que o governo Donald Trump ordenou a suspensão imediata de novos agendamentos para vistos de estudante FMJ em embaixadas e consulados dos Estados Unidos. Medida comunicada pelo secretário de Estado Marco Rubio. A decisão temporária visa preparar a implementação de uma triagem obrigatória em redes sociais para todos os candidatos, ampliando políticas já aplicadas a participantes de protestos pró-Palestina. O impacto é significativo. Universidades como Harvard, onde 27% dos alunos são estrangeiros, podem sofrer com atrasos e perdas financeiras. O Brasil, 9º maior emissor de estudantes para os Estados Unidos, 16,8 mil em 2023 e 2024, também será afetado. A medida ocorre em meio a um conflito aberto entre Trump e instituições de elite, acusadas de antissemitismo e esquerdismo. Harvard, por exemplo, teve verbas federais congeladas, 3,2 bilhões de dólares, e perdeu temporariamente a autorização para matricular estrangeiros. Decisão barrada pela Justiça. Estudantes internacionais relatam medo e autocensura.
apagando redes sociais e evitando protestos para não terem vistos revogados. O governo justifica as ações como necessárias para proteger a segurança nacional, enquanto críticos as veem como ataques à liberdade acadêmica e à primeira emenda. A matéria destaca ainda o sistema Catch and Revoke, que usa inteligência artificial para cancelar vistos com base em postagens online, e casos como o da turca Rümeysa Öztürk, presa por 45 dias após criticar a guerra em Gaza. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!